A verdade é que as pessoas não estão aceitando que a vida foi feita de desafios. E esses desafios servem para que a gente evolua, para que eu e você cresçamos. Só que muitas pessoas encaram os problemas da vida como, ai meu Deus, como eu sou sofredora. E eu vou te falar, sinceramente, que eu fui essa pessoa. Eu me senti a vítima por muito tempo. E é por isso que eu quero te dizer que a minha vida só mudou depois que eu parei desse vitimismo todo. Oi, tudo bom? Eu sou Karine Otto. Esse aqui é o meu novo canal. E o intuito desse canal é crescer cada dia mais, porque a minha missão é te ajudar a entender algumas verdades que são duras, mas extremamente necessárias para que a vida evolua, para que a sua vida melhore. E eu quero te dar, nesse vídeo, um chacoalhão. Eu sei que às vezes é difícil, mas alguns chacoalhões vão fazer você dar uma guinada na sua vida que você estava precisando já há muito tempo. Uma das coisas mais legais assim que eu ouvi nos últimos tempos é que Deus não nos fez, né, somente para sermos felizes. Ele nos fez também para sermos fortes. Ser forte e ser feliz são duas coisas muito importantes para que a gente tenha uma vida plena. Eu não vou falar aqui de vida feliz para sempre. Eu sou muito contra essa tese, essa teoria do felizes para sempre. Isso não existe. É inalcançável, porque a vida é cheia de altos e baixos, a vida é cíclica. E quando eu entendi que Deus nos fez felizes, nós somos felizes, eu sou feliz, eu tenho momentos de felicidade, mas eu também preciso de momentos de força, a chave virou completamente na minha vida. E aí, em se tratando de neurociência, a coisa mais legal é que eu acho quando a Bíblia, ela encontra perfeitamente o caminho, sabe? A neurociência e a Bíblia juntos, porque Jesus poderia ter falado sobre neurociência há 2000 anos atrás, quando ele esteve aqui, mas se ele falasse, as pessoas iam apedrejar ele, nossa, iam achar que ele era um bruxo, não sei, algo muito assustador. Então ele preferiu falar na linguagem em que eles pudessem entender. E aí hoje a gente pode falar na nossa linguagem, a linguagem que nós podemos entender, que a neurociência, ela te diz que o nosso cérebro não precisa de felicidade, ele precisa de segurança. Muitas vezes você busca uma coisa que você não precisa. E essa é uma realidade dura e crua que eu tive que me deparar. Eu quero que você entenda que a partir do momento que você encontra segurança, você vai achar o caminho para se sentir feliz, para se sentir em paz, para se sentir forte. Mas você precisa passar por alguns estágios da sua vida. Você precisa passar por alguns estágios de consciência no seu dia a dia, na sua jornada. E uma coisa que você não pode esquecer jamais é que você que só busca conforto vai viver num ciclo interminável de insatisfação. Porque esse conforto, ele só vem quando você entende algumas coisas que são difíceis de serem encaradas, que são desconfortáveis, mas que são extremamente primordiais para a sua vida. E eu vou te falar essas 5 coisas aqui agora. Inclusive, a terceira é assim, é pancada. Eu preciso te falar sobre ela, porque é ela que eu olho aqui pro meu post-it e falo assim, caramba, hoje tá faltando isso. Uma das coisas mais difíceis, assim, que as pessoas têm que começar a abrir mão é parar de achar que tem que estar motivado para fazer alguma coisa. A motivação, ela é posterior à ação. Então, você age e depois você se motiva. A motivação é como se fosse aquele prêmio, sabe? É quando você não quer ir para academia, mas quando você termina, você fala, caraca, eu venci. Eu sou fera mesmo, para não dizer outra palavra. Então você tem que entender que você não pode depender de motivação. Ela só vai acontecer depois que você agir. Eu não quero ficar falando de clichêzinhos aqui, mas motivação tem que estar muito atrelado à disciplina. Se você ficar dependendo da motivação, você vai depender do seu humor. E você concorda comigo que o nosso humor cada dia está de um jeito, principalmente nós mulheres, nosso humor depende muito de como o dia tá. Às vezes até se tiver sol ou se tiver nublado, o nosso humor muda. Eu, por exemplo, todo final de mês eu sou uma pessoa completamente diferente, menos paciente, menos dócil, porque eu tenho uma TPM muito forte, eu já trato há muitos anos e eu sei, mas hoje eu me conheço e eu sei que eu não posso depender do meu humor. Eu não posso depender do meu humor porque eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que cuidar dos meus filhos e eles não vão esperar enquanto o meu humor melhorar. Então, eu não vou ter motivação todos os dias para trabalhar, eu não vou ter motivação todo dia para poder cuidar dos meus filhos, eu não vou ter motivação todo dia para poder levar eles para a escola, mas eu preciso. E por que eu preciso? Porque eu tenho responsabilidade. Então, não dependa da motivação. Faça e se motive por fazer, e se presenteie por fazer o que você tem que fazer. Isso se chama autorresponsabilidade. O segundo hábito, que é muito difícil, que inclusive eu já dei uma pincelada no primeiro, é você fazer mesmo que você não tenha vontade. Vamos usar um paralelo aqui, né? Eu já fui CLT uma vez na minha vida e eu lembro que eu tinha que estar no consultório às 7 horas da manhã.
e eu não tinha horário para voltar para casa. Muitas vezes a gente ficava lá até mais tarde. Se eu estivesse feliz, triste, chateada, tivesse brigado com meus pais, que na época eu era solteira, eu tinha que ir de qualquer maneira. Por quê? Porque eu tinha uma obrigação, eu tinha uma responsabilidade aí. Eu me lembro que teve uma semana que meus pais viajaram, eu morava com os meus pais, eu e meu irmão mais novo, meu irmão passou mal, teve uma virose, um febrão de 40 graus, e só tava eu em casa para cuidar dele, e aí eu tinha que ir pro meu trabalho às 7 da manhã. E aí o que eu tinha que fazer? Ou eu deixava meu irmão sozinho, ou eu ia pro trabalho e pedia para alguém cuidar dele, enfim. Eu lembro que eu fiquei meio indecisa, eu era adolescente, tipo, eu tinha uns 18 anos na época, e aí eu tive que dar o meu jeito. Eu lembro que eu fiquei cuidando dele na parte da manhã, liguei pro meu patrão, falei, vou chegar mais tarde, meu irmão tá vomitando muito, tá passando mal, consegui uma tia minha para ficar com ele e fui pro trabalho. Por quê? Porque eu tive responsabilidade. Eu queria estar lá? Não. Mas o que me motivou a estar lá? Primeiro, que o salário que a gente ganha nos motiva. Segundo, a responsabilidade que você tem quando você dá a sua palavra para alguém. Então, muitas vezes você vai precisar fazer algo, muitas vezes não, todos os dias você vai precisar fazer algo que você não quer fazer, mas que você precisa fazer. Entende? Então, você tem que mentalizar. O que eu preciso fazer é diferente do que eu quero fazer. E aí você dá os motivos pelos quais você precisa fazer. Essa número 3, a coisa difícil que fica aqui até na minha frente aqui, é entender que a dor é uma professora. Ela não é uma punição, ela não é um carrasco, ela não é uma prisão. A dor é uma professora. O que a professora faz com a gente? Ela nos ensina. Essa semana eu passei uma situação com o Pedro que eu precisei ser dura com ele, meu filho mais velho, mesmo sem querer ser, mesmo atrasando o meu dia. A dor, ela é uma professora. E aí eu me lembro de uma situação que aconteceu na minha infância e que há pouco tempo atrás eu me deparei novamente sobre o meu pai. Eu me lembro que ele virou para mim e falou assim, vai comprar pão. E eu fui comprar pão, ficava na mesma rua assim, eu tinha uns 10 anos, naquela época a gente é cidade interior, então era mais tranquilo andar sozinha. Eu fui, comprei o pão, quando eu cheguei em casa, meu pai olhou a sacola e falou assim, tem pão a mais aqui, volta e devolve esse pão. E eu fiquei assim, na época o pão custava 15 centavos. E aí eu, obediente que eu era, fui devolver um pão. Cheguei lá, o dono da padaria falou assim, não, pode ficar com o pão, ó, parabéns pela sua honestidade e tal, não sei o quê. E aí eu voltei para casa, meu pai todo desconfiado ainda falou assim, tem certeza que ele te deu esse pão? Meu pai, ele não estava preocupado com aqueles 15 centavos. Ele estava preocupado com o meu caráter. Ele estava olhando para aquele erro que poderia ser meu, poderia ser do dono da padaria, quem colocou o pão, quem que fosse. Ele estava olhando para aquele erro e usando essa oportunidade para me ensinar. Então, quando você olhar para um erro, olhar para uma dificuldade, olhar para um problema, não encare como um carrasco, encare como um professor. A dor é crucial para que você possa crescer. Muitas vezes tem gente que gosta de viver dolorido, né? Porque ali ele chama atenção, ele recebe afeto, ele recebe carinho, as pessoas param para prestar atenção nele, ele tá carente. Tem gente que gosta de viver aqui naquele dolorimento, né? Essa palavra nem existe, mas gosta de ficar ali naquela situação de dor e tal. Eu conheci pessoas assim, é muito triste, porque com pouco tempo, quem está ao redor já percebe. E aí vira o efeito rebote. Ao invés de você dar atenção, você se afasta daquela pessoa. Então tome cuidado, sinta. A dor, ela é inevitável, mas você não precisa ficar sentindo ela o tempo inteiro. Você não precisa ficar remoendo aquilo o tempo inteiro. Usa a dor como uma professora da sua vida. A verdade difícil, número 4, que eu acho que é uma verdade muito, muito difícil na realidade que a gente vive hoje, é reduzir o barulho. Nós temos estímulo o tempo inteiro, informação para tudo. Tem gente hoje que aprende muito mais nas redes sociais do que quando está na faculdade. Tem muito especialista de muita coisa te ensinando muitos assuntos de forma muito aprofundada. E às vezes você fica ali navegando naquilo de forma desnecessária. Então, diminua um pouco os ruídos da sua vida. O excesso de informação faz você se sentir ansioso, faz você sentir que está perdendo tempo, faz sentir que você tem que correr o tempo inteiro, mas não, você pode viver a sua vida, cada fase vai passar, cada momento você vai precisar entender aquilo que for necessário para aquela fase, não pule etapas. Se você enche o seu cérebro de informação, você vai sentir a sensação de estar perdendo tempo o tempo inteiro e de nunca saber direito o que tem que fazer e que decisão tomar. O quinto hábito difícil é cumprir as promessas com você mesmo. Autorresponsabilidade. Você cumpre promessa com o seu filho, você cumpre promessa com o seu chefe, você cumpre promessa com o seu pai, com sua mãe, você cumpre promessa para Deus, para o santo, para qualquer um, menos promessa com você.
Você promete que vai começar na academia na segunda, você promete que vai fazer uma dieta, você promete que vai ler um livro, você promete que vai melhorar a sua alimentação, você promete que vai começar a trabalhar na internet, você promete 1 milhão de coisas, mas você não se compromete. Então, é extremamente tóxico. É muito difícil largar isso, porque quando a gente pensa, né, em responsabilidade sobre si mesmo, a gente sempre dá uma desculpinha. Porque o seu cérebro, lembra, tá tentando te sabotar, tá te deixando em linha reta, tá te deixando no comodismo, tá te deixando na mediocridade. Ele não quer novidade, ele quer aquela mediocridade ali, ela quer aquela coisa mediana. E todas as vezes que você tenta ser responsável consigo mesmo, inserindo coisas novas, ele vai te sabotar, ele vai te jogar para baixo, ele vai te dar uma desculpa. E você vai ter que quebrar esse ciclo. E como você vai ativar, né? Como você vai ativar todas essas funções aí? Como você vai pegar essas 5 mudanças difíceis e ativar na sua vida? Começando uma coisa de cada vez. Dessas 5, se uma foi a mais desconfortável para você, começa por ela. 15 minutos por dia, um pensamento por dia, uma atitude por vez, só um dia, só por um dia, só por hoje. Você vai acordar de manhã e falar, não, só por hoje, tá difícil pra caraca. Só por hoje. Amanhã é outro dia. Não pensa no amanhã. Uma tarefinha por dia. Eu tenho certeza que você tá aqui nesse vídeo porque você quer melhorar. E você é a minoria, porque muita gente já sai no vídeo nos primeiros minutos, 30 segundos, 3 minutos, 4 minutos, e você já tá aqui nesse vídeo longo, aprendendo um pouco mais, porque você quer desenvolvimento pessoal, você quer melhorar a sua mente, porque você sabe que existe um jeito certo para você melhorar, mas você precisa saber, você precisa aprender. E é isso que você está fazendo aqui nesse canal. E aí eu quero te pedir o seu like, porque quando você dá seu like, você me ajuda a permanecer aqui, você me ajuda a ter mais estrutura, a querer estudar mais, para poder trazer mais conhecimento aqui para vocês. Inclusive, eu deixei um vídeo novo, linkado aqui em cima para vocês assistirem. Esse vídeo está sensacional, eu acho que vai ter tudo a ver com o que vocês estão passando nesse momento. Inclusive, foi um vídeo que viralizou, muita gente amou esse vídeo, é como eu comecei um negócio sem dinheiro, sem ideia e sem confiança. Esse vídeo é rápido, eu tenho certeza que você vai gostar. Beijo, tchau!